9h30, né? Então, boa noite a todos. Gostaríamos de começar a nossa palestra da noite de hoje, pedindo que a espiritualidade amiga nos ampare e nos auxilie para que a gente possa ter uma boa noite de estudos. Eu abri uma mensagem desse livrinho de Minutos de Sabedoria, que ela diz exatamente o que a gente precisa. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres, e só seremos quando raciocinarmos livremente. E para isso, nós teremos, então, uma palestra hoje, falando sobre a lei do progresso, que nós possamos entender cada vez mais o nosso objetivo e para que as coisas acontecem na nossa vida. Então, que a espiritualidade nos ampare e nos console, e que nossos anjos de luz, os nossos mentores, possam nos auxiliar também no entendimento dessas informações que o nosso irmão Raul irá passar para nós na noite de hoje. Que assim seja. Raul, você. Obrigado, boa noite a todos, mais uma vez. Já de antemão agradeço o convite da casa, agradeço a oportunidade. Vamos iniciar na noite de hoje, pedindo a Jesus, né, que certa vez disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria, e com certeza Jesus está presente, através de seus trabalhadores, pedindo que nos abençoe, que nos ilumine na noite de hoje. Nós vamos falar sobre a lei do progresso, né? E segundo Leon Denis, o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, é a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para os destinos mais altos, que nos lança sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. Progresso segundo Leon Denis. Então, a definição de progresso é um conjunto de mudanças positivas, né, ao decorrer de um determinado tempo. Conforme o tempo passa, né, existem algumas mudanças que fazem que a humanidade ela se desenvolva, que ela progrida, que ela evolua em um determinado aspecto da sociedade. E Kardec vai abordar justamente esse assunto, o progresso, no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, As Leis Morais, no capítulo 8. Né? Esclarece que é o nosso destino, progredir é o nosso destino, evoluir é o nosso destino. Evoluir continuamente. Né? Muitas vezes, claro que muitas vezes é um passinho de formiga, às vezes é contra a nossa vontade, vamos progredindo contrariados, mas é uma lei universal. Muitas vezes entra a dor como ferramenta, justamente para dar aquele empurrão. Né? Quando a gente começa a ficar com uma vontade de querer, porque até nesse mesmo capítulo diz que os homens podem embaraçar o progresso, podem atrapalhar o progresso, podem até atrasar o progresso, mas não podem impedir o progresso. É uma lei divina, é uma lei universal.
Então, vamos progredir ou vamos progredir. Não tem muita escolha. Os espíritos que habitam esse planeta, né, nós estamos destinados a progredir. Mas nós não estamos destinados a viver eternamente como crianças espirituais. Até o Haroldo Dutra diz, que é um grande palestrante, que muitos conhecem, ele diz que nós somos crianças espirituais em evolução. Né? Então, assim como os nossos corpos não estão destinados a sermos crianças eternamente, né, os nossos espíritos da mesma forma. Então, esse esclarecimento nos dá esperança, né? Porque sabemos que a gente não vai ser imperfeito eternamente, que nós não vamos manter esses nossos defeitos que atualmente nós temos eternamente, né? Saber que nós já fomos piores, então é só ver, né, a história da humanidade já vai perceber que nós somos muito piores, né? E que hoje é a minha melhor versão, né? Allan Kardec quer dizer que o espírito é aquele que se esforça em ser melhor, não é aquele que já evoluiu, porque o espírito que evoluiu já é um ser adiantado, né? Então o espírito, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça em ser melhor. Então, hoje a gente até pode falar que, eu não consigo, a gente ouve muito nas casas espíritas, né? Eu estou há 30 anos na casa espírita e não melhorei, eu não consigo me melhorar, eu não consigo trabalhar um determinado defeito. A gente tem que entender que esse progresso, né, ele é lento, é gradual, né? Ele é constante, mas ele é lento, né? A gente pode acelerar ele, né? Quando a gente se esforça, a gente coloca a vontade, né? A gente percebe alguma coisa que a gente precisa mudar, até a gente pode fazer uma comparação nos alcoólicos anônimos, nessas organizações, né? O primeiro passo é reconhecer o vício, né? É reconhecer que estamos errados. A partir de então, a gente começa a trabalhar aquele defeito, aquele vício, aquele problema. Então, o nosso primeiro passo para progredir preciso progredir. Em qual campo? Egoísmo, orgulho, enfim, cada um conhece os seus defeitos, cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Então, o primeiro passo é se conhecer, né? E aí sim começar o trabalho. Mas saber que a mudança pode demorar 10 anos, 30 anos, uma encarnação, 10 encarnações, mas é preciso iniciar, é preciso saber que precisa mudar, né? Muitas vezes a gente está nessa encarnação para despertar, né? Despertar daquele sono que a maioria da população, a maioria das pessoas e muitos dos encarnados dormem, né? Não sabem dessa necessidade, né? Não sabem da necessidade de evoluir, das leis universais, da lei do progresso, né? E nós estamos despertando, estamos acordando para essa necessidade. E aos poucos a gente vai trabalhando, né? E a doutrina espírita justamente está aí para nos ajudar. Lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, vai dizer o seguinte: há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Os espíritos não falam que o progresso moral ele decorre do progresso intelectual, né? Ele vem depois do progresso intelectual. Normalmente, o progresso moral vem depois. Primeiro, a gente precisa desenvolver o nosso intelecto e depois a nossa moral. Mas existe, primeiro momento pode não parecer lógico, mas existe uma lógica nesse processo. Né? E quando a gente desenvolve a nossa inteligência, nosso intelecto, né? A gente consegue compreender melhor a diferença entre o bem e o mal. Né? A gente começa a ter a base. Né? Se a gente vai diferenciar o bem do mal, aí já é uma outra história. Né? Mas a gente, desenvolvendo o nosso intelecto, a gente adquire a capacidade de distinguir o bem e o mal, de distinguir as consequências do bem e as consequências do mal. E lá na questão 785, os espíritos vão falar que o maior obstáculo para o egoísmo, para o progresso, são o egoísmo e o orgulho. Né? E o progresso intelectual, muitas vezes, ele vai ampliar esse egoísmo e esse orgulho. E não é à toa que lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
vai dizer que os pilares do sofrimento humano na Terra são justamente o egoísmo e o orgulho, né? A gente pode ver um exemplo, né, que eu já citei em outra palestra, do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele não inventou somente o smartphone, né? Eu até em 2007, quando ele lançou, eu estava vendo esses dias o vídeo no YouTube, e ele apresentando, né, em 2007, o iPhone. Então, ele começa, olha, vocês vão, aqui com esse telefone, vocês vão entrar na internet, mas não na internet essa que só texto, não, vai ser uma internet gráfica, como se fosse um computador. E as pessoas lá no auditório, e batiam palma. Se vocês pegarem a foto, vocês podem fazer o zoom, com o movimento de pinça. Se você vai virar o telefone, a foto vai acompanhar, as pessoas, e batiam palma, né? E ele não criou somente um smartphone, ele criou uma necessidade, né? Hoje, praticamente nenhuma pessoa no planeta vive sem o celular. Conectado na internet, consumindo mídias, se comunicando com as outras pessoas, a gente acabou criando uma necessidade, né? E aonde que entra a moral nisso, né? E muitas vezes a gente acha que essas coisas, né, vão preencher o nosso vazio, né? Que essas necessidades artificiais que muitas vezes nós criamos, né, e aí direcionamos toda a nossa energia, todas as nossas riquezas, saúde, tempo, dinheiro, justamente para adquirir coisas, né? E a gente vai acabando, a gente compra um celular novo, uma TV, um carro, uma casa, um sofá, vai comprando. E algumas pessoas, não todas, mas uma grande parte das pessoas, conforme vai consumindo, comprando, experimenta alguns instantes de alegria, mas logo passa e percebe que a paz interior, que aquele vazio não passa com coisas, né? Muitas vezes direciona esse vazio para outros vícios, né? Drogas, sexo desregrado, enfim, todo tipo de viciação. Às vezes aumenta mais essa necessidade de comprar coisas, né? E aí, só que algumas pessoas vai percebendo que a felicidade, que a paz interior, que existe algo a mais, não está nas coisas, né? Não está nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que é o mundo de ter, né? Não é o mundo de ser, é o mundo da aparência, é o mundo da ostentação, né? Só a gente verificar as redes sociais que a gente vai perceber que é uma tendência no mundo hoje. Então, a gente vai lembrar lá daquela frase de Jesus, né, que a gente deveria guardar os tesouros, justamente os tesouros que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem e a traça não pode destruir, né, que são os tesouros espirituais. Então, todo esse processo de consumismo, de materialismo que o mundo está passando, faz parte de um planejamento, faz parte de um processo, né, que a gente vai vivendo, né, o processo das coisas, mas é um processo também moral, que está por vir. Primeiro, o progresso intelectual e depois o progresso moral. A gente não pode esquecer, né, que o barco ele não tá sem comando. Jesus está no comando, né? Não é o primeiro planeta a passar por uma transição, né? Tudo tem um propósito. Jesus não trabalha sem estratégia. Então, a gente já teve um grande progresso moral nesse planeta. Nós vivemos um grande progresso moral. Mas existe uma corrente de pensamento que diz que o planeta a Terra está se encaminhando para o fim, que a humanidade está se destruindo, que uma corrente de pensamento negativa, pessimista, dizendo que os fins dos tempos estão aí, os sinais dos tempos estão aí. E isso a gente tem que combater, né? A gente também tem que saber que houve um grande progresso moral, né? Só a gente pensar, por exemplo, na intolerância religiosa. Há 2000 anos, os cristãos eram jogados nas arenas, eram colocados, amarrados em postes para servir de tocha, ainda vivos, eram embebidos em líquidos e colocados no fogo para iluminar os jardins e as festas romanas. Há 1000 anos atrás, mais ou menos, 1099, os cristãos cercaram e sitiaram Jerusalém
e mataram todas as pessoas que estavam lá. Existia todo esse processo. Há poucas décadas atrás, né, as casas espíritas jogavam pedra nas casas espíritas, jogavam lixo na porta, pichavam as paredes. Então, hoje a gente experimenta uma tolerância religiosa, né, que a gente percebe que ao longo do tempo foi extremamente agressiva e essa tolerância ao longo do tempo foi passando, e essa ideia de tolerar uma ideia diferente da nossa está mais ou menos presente em todas as regiões do planeta. A gente pode ver a questão, por exemplo, das mulheres. As mulheres, há pouco tempo atrás, há 100 anos atrás, não votavam, não podiam pedir a separação, trabalhar fora era mal visto, era considerado uma pessoa de segunda classe. As mulheres, em alguns países, não podiam fazer matérias de exatas, porque isso, e até se cunhou esse termo, não era coisa de mulher, elas podiam fazer matérias de humanas. Então, houve sim um progresso. A mulher, aos poucos e com muito trabalho, com muita dificuldade, está buscando o seu espaço no mercado de trabalho, na sociedade. Hoje, lidera muitas famílias, com muita dificuldade, mas está havendo um progresso moral também nesse sentido. Na questão racial, há 130 e poucos anos, o negro era uma propriedade. O negro era uma propriedade. E tem uma passagem, quando o Darwin passou aqui no Brasil, ele atracou em Recife, e ele fez uma carta depois, e essa carta está lá no museu em Recife, e ele era muito religioso, então ele tinha esse conflito entre religião e ciência, né? Ele escrevendo para um amigo dele, dizendo assim, queira Deus que não me permita voltar ao Brasil. E ele foi, quando ele chegou em Recife, ele foi recebido por uma família muito abastada, né? E naquela época, a escravidão era corrente. Então, ele assim, queira Deus que eu nunca precise voltar ao Brasil, porque presenciei uma criança negra ser espancada quase à morte porque serviu um copo d'água sujo. O copo estava sujo quando foi servido. Aquela cena para ele foi monstruosa, foi bizarra, foi muito forte. E ele não conseguia acreditar que um ser humano tratasse um outro ser humano daquela forma. Então, hoje os negros estão buscando seu espaço. A luta contra o racismo, contra o preconceito racial está difundida hoje nas mídias. Se fala muito hoje na televisão, nas mídias, nas escolas, é assunto, né, contra o preconceito. Mas a gente pode medir a doença de uma sociedade, né? Houve sim um progresso moral, né, justamente para a gente combater essa ideia pessimista e dessa corrente de pensamento negativo, mas ainda há muito por se fazer. Prova disso, eu vou falar e vou explicar. Prova da doença de uma sociedade. Dia do orgulho gay, dia da consciência negra. E eu explico. No momento que um ser humano precisa de um dia para mostrar para outros seres humanos que ele é um ser humano, essa sociedade está doente. Quando o ser humano precisa de um dia para mostrar para outros seres humanos que ele não pode ser agredido, violentado, assassinado, discriminado, sofrer humilhações, essa sociedade está doente. Né? O mundo ainda tem muito a progredir, tem muito a evoluir, tem muito a mudar, sim, mas nós já fomos bem piores. Nós já fomos bem piores. Mas sim, houve e está havendo um progresso. Tudo faz parte de um processo, tudo tem um planejamento. Né? Jesus não trabalha sem estratégia. E ele, em certa vez, Jesus disse, né, eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Ele não disse assim, ó, não, eu prometi a Deus que eu vou salvar a maioria das ovelhas. Eu vou perder, eu vou ganhar, vou salvar a maioria delas. Não, eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Esse é o pastor. E lá na questão 784, ainda na 784 vai dizer que muitas vezes o mal ele precisa chegar no extremo. Ele precisa chegar no estágio máximo de dor, no estágio máximo de sofrimento.
E aí a gente pode lembrar de dois exemplos clássicos, a Alemanha e o Japão. Hoje, a Alemanha e o Japão são uma das maiores economias do mundo, um dos maiores índices de igualdade social, um dos maiores índices de bem-estar social, né? Mas há 75, ou pouco mais de 75 anos atrás, e a Alemanha foi responsável pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde morreram mais de 60 milhões, mais de 60 milhões de pessoas. Depois da guerra, depois do final da guerra, lá em 1945, não tinha nada de pé. A Alemanha foi completamente, literalmente arrasada. As pessoas não tinham um fogão, não tinham uma panela, não tinham onde comprar, não tinham onde fazer. Mais de 2 milhões de pessoas na Alemanha morreram de frio e de fome depois do final da guerra, porque não tinha nada, não tinha como fazer. Né? E depois de 75 anos atrás, eles reconstruíram um país, mudaram a forma de toda uma sociedade. A gente vai lembrar do Japão, que invadiu a China, as Coreias, invadiu vários países na Ásia. Cometeram também coisas absurdas naquele tempo. Foi completamente arrasado, completamente humilhado, sofreram a dor de 2 bombas nucleares e se reconstruíram, se restauraram. A sociedade foi reconstruída, né? Mudaram a forma de pensar, mudaram a forma de viver. E esse processo vai realimentando outros processos, porque conforme aqueles espíritos que viviam nesses países, através da dor, mudaram a sua visão, mudaram a forma de viver, mudaram as suas aspirações, mudaram os seus objetivos, outros espíritos com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais, foram para esses países, ajudando mais ainda o progresso e a mudança desses países. E aquela velha frase batida que todo mundo conhece, né? A gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Né? Nesse exemplo, desses 2 países, eles aprenderam pela dor, mas aprenderam. A gente também pode falar que, né, quando a mãe fala, filho, não sobe na árvore que tu pode cair e te machucar. A gente pode aprender pelo amor, né? A mãe tem mais experiência, ela me ama, ela sabe que se eu subir, eu tenho uma chance de cair e me machucar. Então, eu não vou subir. Ou eu posso aprender pela dor. Ela vira as costas, eu subo, escorrego, caio e me machuco. E quem tem mais aí de 35 anos vai saber. Quando a gente se machucava, a gente já começava a chorar não pela dor, mas sabia que quando chegava em casa, a mãe ia passar água oxigenada e mertiolate, que ardia demais. E hoje não arde, hoje não tem graça. Eu falo até, quando a minha filha era pequena, eu falava assim, filha, não vai doer, mertiolate não dói, realmente não dói. Mas naquele tempo ardia feito fogo. Aí a gente já começava a chorar com antecedência. Mas é assim, a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. É a frase tão batida, tão falada nas casas espíritas, que a gente acaba esquecendo, né, no dia a dia. Lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, item 8, item 7, vai dizer o seguinte: o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Existe uma lógica, né? Parece mais lógico, né? Que quem se esforça mais consegue atingir a sua meta mais rapidamente. Não necessariamente mais fácil, mas mais rapidamente. É natural, ou seria mais lógico a gente pensar dessa forma. E quem não se esforça tanto, talvez demore mais tempo para atingir esse objetivo. É aquela outra famosa frase: ajuda-te que o céu te ajudará. Deus colocou a gente no melhor lugar possível, na melhor família possível. Foi tudo planejado nos seus mínimos detalhes. O planejamento reencarnatório foi feito de forma detalhada, detalhista. Foi tudo planejado. Estamos no lugar certo, na hora certa, com o corpo certo, na família certa. Apesar de muitas vezes a gente questionar isso, mas pode ficar tranquilo. Né? Eu até brinco muito no grupo assim, eu estou quase me convencendo que Jesus está certo. Eu estou quase.
falta um pouquinho, assim. Até então, a gente fica disputando, né? Mas eu acho que está certo. Alguma coisa me diz que está certo. E como é que a gente pode, como é que a gente progride, como é que a gente evolui? Lá no Evangelho, no capítulo 25, né, vai dizer o seguinte: progresso intelectual, estuda. Progresso moral, trabalha no bem. Se tu quer progredir intelectualmente, estuda, se aplica, faz uma faculdade, se especializa, faz um mestrado, faz um doutorado, e tu pode se tornar um físico nuclear, um engenheiro, um médico, enfim, tu pode ser o cara em determinada especialidade. Agora, para o progresso moral, aí a coisa fica mais difícil. No intelectual, tu pode fazer sozinho, basta estudar. Agora, no progresso moral, o trabalho é interno. Trabalho no bem. Muitas vezes as pessoas não vão notar. O trabalho é silencioso. Mudar dói, mudar arranha, mudar é difícil. Porque a gente tem que combater as nossas más tendências, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E às vezes isso é muito difícil. A doutrina espírita está justamente para nos auxiliar nesse trabalho. Jesus não vai fazer e ele não pode fazer a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso trabalho aqui nessa existência. Ele mesmo chegou na condição que ele está hoje, de Cristo, do planetário, por seus próprios. Ninguém o colocou lá, ninguém o ajudou lá. Ele chegou pelo esforço próprio. Então, a gente vai atingir uma evolução através do nosso esforço individual. 19 já são... Nossa, já passou o tempo. E como é que o Espiritismo ele auxilia? Ele pode auxiliar o nosso progresso. Lá na questão 799, eu devia ter marcado, mas tudo bem. Diz o seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Então, a gente consegue perceber que o Espiritismo ele destrói o materialismo justamente fazendo que a gente deixe de usar todo o nosso tempo, todas as nossas riquezas, a nossa inteligência, o nosso tempo, a nossa saúde, única e exclusivamente para a vida material, buscar coisas, adquirir coisas, né? Esclarece sobre a imortalidade da alma, né? Sobre a reencarnação, continuidade da vida após a morte. Né? A doutrina vai revelando um horizonte, ela vai dilatando esse horizonte, vai dilatando a visão da vida de uma forma que a gente começa a adquirir novas metas. Né? A vida ganha um outro significado, um outro simbolismo. E não é frase batida, não. A gente realmente começa a enxergar a vida, enxergar as pessoas de uma outra forma. A vida fica menos difícil para algumas, para outras pessoas fica mais fácil, né? Quando a gente começa a perceber que existe mais do que aqui, do que essa carne, né? Do que essa existência. Eu já fui pior, eu consegui com esforço me melhorar e vou continuar me melhorando. E a doutrina ela facilita esse processo, justamente porque ela não vai não é um carro que vai nos levar pelo caminho, não. É um mapa detalhado. A gente vai ter que percorrer. Vai ter subida, vai ter montanha, vai ter pedra, vai ter curva perigosa, mas está tudo ali. O mapa está todo detalhado, porque alguém já percorreu o caminho. Né? O Jesus já percorreu todo esse caminho, ele sabe cada pedra que a gente pode tropeçar, cada dificuldade, mas a gente vai ter que caminhar. Não tem jeito. Então, os espíritos eles são taxativos, né? Nessa questão. Por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é consequência inevitável.
Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Então, o espiritismo ele vai acelerar esse progresso moral do planeta. Não só das pessoas encarnadas, mas dos espíritos desencarnados, não só dos espíritos encarnados, mas de todas as esferas espirituais. E esse progresso moral, cada vez mais essas ideias que o espiritismo defende serão aceitas, ratificadas inclusive pela ciência, aceitas por todas as pessoas de outras religiões, inclusive, fundamentado exatamente através da lógica. Né? Um dos últimos censos, acho que foi o penúltimo censo, diz que a maior grau de escolaridade é justamente no espiritismo. Então, as pessoas mais esclarecidas, elas vêm para a doutrina espírita justamente através da lógica. Através da lógica do espiritismo, os mais esclarecidos, né? Muitas vezes com dúvidas de outras religiões, não compreendendo, não achando uma lógica em outras religiões, acha essa lógica justamente na doutrina espírita. E Jesus já afirmou, né, que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, até eu achei uma descrição, provavelmente muitos de vocês já leram, já conhecem essa descrição, na Revista Espírita, de 1854, no mês de março. E a FEB, ela separou por ano, né? Então, vários livros. Então, esse aqui é o de 58, 1859. Então, cada ano eles fizeram um compêndio, fizeram um conjunto de cada ano, e eles têm essa coleção, né, eu acho que ainda está vendo, que é muito interessante. E aí é um material que nem todos os espíritas conhecem, apesar de ser um material riquíssimo, muita coisa está nas obras básicas, mas muito do que está aqui não está nas obras básicas, e é um material muito rico. Mas diz assim a matéria de março de 58, que faz a descrição do planeta Júpiter. De todos os planetas, o mais adiantado e em todos os sentidos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz dos seus habitantes. Vocês imaginem um planeta que só tem bons espíritos. Pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. Vocês imaginam um planeta composto só por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, que não são ainda espíritos da segunda ordem, imagina. Esses são espíritos bons, que não, praticamente que só pensam no bem, que só praticam o bem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, mas também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde se encontra a maior parte dos homens de bem, que honraram nossa terra com sua virtude e com seu talento. Já é 24, vamos lá. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma dos habitantes da Terra, mas ele é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta por um outro lugar, de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como um pássaro no ar ou peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas nos excessos de tono gênero e na devastação das paixões. A alimentação ela é mais eterizada, então, e a mensagem ela continua, ela é um pouquinho grande, mas é muito interessante. Março de 1858, o volume de 1858. Vocês imaginem a gente viver num planeta que quase não existe doenças, não existe o mal, né? Não existe delegacia porque não existe crimes, né? Não existe justiça, poder judiciário porque as pessoas não entram em conflito. Vocês imaginem viver num planeta sem guerra, sem fome, em que todos se ajudam, todos trabalham para o bem comum.
Imagine a gente conhecer um planeta desse. Essa é a descrição que foi passada de Júpiter. Então, a gente, já para encaminhar o final, né, a gente está passando por um processo complicado, né? Pandemia, convulsão social, convulsão econômica, ameaça de guerra em vários pontos do planeta. A gente está passando por um momento bem conturbado. Algumas pessoas estão angustiadas, algumas já entrando em depressão. E chega o momento de nós, espíritas, darmos nosso testemunho de fé, né? Eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, no Novo Testamento do Haroldo, Marcos, a passagem A Tempestade Acalmada, 4:36, Marcos 4:36. Após deixar a turba, acolhe num barco de modo como estava, e outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Jesus, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. O despertam e dizem-lhe, mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. E Jesus disse, por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros, quem é esse que tanto o vento quanto o mar lhe obedecem? E a gente está vivendo nesse mar, né, de tempestade, vento, ondas grandes, ventos fortes. Mas o que Jesus disse para os apóstolos, e ele continua dizendo para nós, vai sim ter tempestade, vai sim ter vento, mas eu estou com vocês. Jesus está, ele vai passar a tempestade junto com a gente, né? O barco não está à deriva. Jesus ele está no comando. Esse processo ele é um processo programado, né? Jesus não trabalha sem estratégia. A gente agora é o momento que nós espíritos temos a necessidade de dar o nosso testemunho de fé, né? Combater essas tendências negativas, né? De que tudo está acabando, tudo está encaminhando para o fim, né? Nós temos que dar nosso testemunho de fé e temos que contribuir não só para o nosso progresso individual, né? Mas para o progresso planetário. Essa é uma missão que nós espíritas temos, né? Contribuir para o progresso coletivo, além do individual, do progresso coletivo. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas nós temos essa missão. Agradeço muito, né, a oportunidade, agradeço muito a presença de todos, agradeço novamente o convite que a casa fez e a oportunidade que a casa nos dá, né, pedindo a esse Jesus que está presente conosco, que nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Temos a agradecer, então, nosso irmão Raul. E parece que tudo tem uma razão. Hoje à tarde a gente retirou uma radiação. A gente acessamos o Centro Espírita em Manjacira e tinha uma irradiação para o planeta Terra. Ela dizia o seguinte: vibração pelo planeta Terra. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz. Humildemente, unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta oração,
estejam sempre banhados pela energia que emana do teu poder, e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem, em uma cela de prisão, num leito de hospital, e seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças e os animais recebam seu afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e sua evolução. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que no passar dos milênios nos tem alimentado, abrigado e matado a nossa sede. Queremos pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, a mente de nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja. Teve tudo a ver com a nossa